Destaque da Série B pode chegar ao Galo em 2024. Europeus se rendem ao talento de joia ex-Galo. Finalmente abaixaram o preço dos ingressos, confira os valores. Galo surpreende em ranking de público do Campeonato Brasileiro. Este é o Na Área com Marco Geves e depois da vinheta eu volto. Olá pessoal, eu sou o Marco Geves, jornalista aqui do canal Bica Galo. Antes de mais nada, queria pedir para você assistir o vídeo até o final. Tem informações de ponta a ponta, opiniões e notícias também. E claro, deixa o seu like nesse vídeo, o like é muito importante pra gente. Aqui é um canal que trata a informação com responsabilidade e o torcedor, a torcedora com respeito devido, sempre aqui no canal Bica Galo, tá bom? Então não deixa de deixar a sua curtida aí e vamos pro vídeo. Antes, figurando entre os líderes, pelo menos top 3 ali nos públicos do Campeonato Brasileiro, na maioria das edições, o Galo surpreendeu dessa vez e não figura nem entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro de 2023, tá? Foi feita uma análise das médias de público total nos jogos. O Galo tem uma média superior a 30 mil torcedores por jogo, na casa de 30.500 torcedores, mas é uma média que não serve para chegar nem ao top 5, tá? Só para você ter uma ideia, hoje o Galo está em 9º colocado entre os 20 clubes da Série A. Como eu disse, o Galo sempre esteve ali entre os principais colocados, né? Junto aí com Flamengo, com São Paulo, Bahia também sempre teve ali em grande número, né? De média de público. Inclusive, vou colocar a lista para você aí. Então, o Galo fica atrás, inclusive, do Fluminense, que tem 32 mil de média de público. O Botafogo tá logo atrás do Galo, líder do campeonato, com 29.900. Então, de alguma forma, é um pouco decepcionante, mas vai muito ao encontro do que eu falei ontem no meu vídeo, né? Eu falei justamente sobre essa questão da elitização nas arenas, no futebol. Isso faz com que o preço seja mais caro dos ingressos e, naturalmente, se afasta ali o torcedor raiz, o torcedor que não tem condições de arcar com valores caros de entradas, de ingressos para jogos de futebol. Em contrapartida, né, o Atlético resolveu abaixar o preço dos ingressos, né? Finalmente a diretoria escutou a gente aqui, que clama por um preço mais justo nos ingressos. Atualmente, o preço mais barato que tem aí dos ingressos nos jogos do Galo era em torno de R$90, e já é um valor bem salgado, haja vista que são vários jogos, por exemplo, Botafogo num sábado, Cuiabá no outro sábado, sendo que são jogos no mesmo mês. Aí o bolso do torcedor não aguenta, né? Então vou colocar pra você na tela aí. Bom, então os ingressos mais baratos aí ficaram nos setores Interleste e Intersul, tá? Portões 5, 6 e 12 da Arena MRV, 11 e 12 também. Então a partir de R$60 o sócio torcedor Galo na Veia Forte Vingador consegue comprar ingressos aqui. O Galo na Veia Preto continua 70, o Prata R$90 e a inteira continua R$200. Então, continua uma situação onde quem não for sócio de fato vai acabar ficando fora do estádio, e isso aí já me parece algo que não tem muito o que conversar, não tem muita argumentação. Mas de fato os ingressos abaixaram e eu espero aí de repente até mais de 40 mil pessoas para a partida contra o Cuiabá no próximo sábado. Volta do Hulk, por exemplo, né? Algo que instiga o torcedor a estar ali na Arena MRV certamente, e acredito que deva ter um público superior aos 31.720 que foram no jogo contra o Botafogo. Naquele jogo, 40 mil entradas foram colocadas à venda e somente 31.700 foram o público pagante. Então fica uma reflexão sobre preço de ingressos e sobre toda essa questão da elitização nos estádios. Torcedor, deixa a sua opinião aqui nos comentários. R$60 tá um preço ok? É justo para pagar para o sócio torcedor? Ainda tá caro? Deixa aqui o que você pensa. Uma pausa no seu vídeo aqui para eu dar um recadinho e falar uma coisa muito importante. Você que é empresário, tá precisando de contabilidade, tá precisando de abrir sua empresa, tá precisando de fazer declaração de imposto de renda, onde é uma contabilidade simplificada que te ensina, que faz as coisas de uma forma simples para que você aprenda também, tá? Procura lá a Custom Contabilidade. Inclusive o Bica Galo é uma empresa e o Bica Galo é cliente da Custom, assim nasceu essa relação. Hoje a Custom tá com a gente aqui, abriu a nossa empresa, cuida de toda a parte financeira do canal Bica Galo, isso é muito importante. Procura a minha amiga Bárbara lá no Instagram, custom.contabilidade, ou também pode chamar no WhatsApp, o número é o 31 98381 1970, 31 98381 1970. Custom é contabilidade de um jeito simples para você entender. E o Savinho, hein? Savinho continua deitando o cabelo lá no futebol europeu, tá jogando no Girona da Espanha, time da La Liga, né, time da região ali da Catalunha, próximo a Barcelona, e o Savinho marcou um golaço espetacular na última partida do Girona de fora da área, deu inclusive uma assistência também
para um gol do Girona. Então o jogador está voando na temporada europeia, já inclusive despertando olhares de outros clubes aí sobre esse jogador, já falaram até de Barcelona e tudo mais. E aí eu fico pensando, né, o jogador foi vendido por 6,5 milhões de euros do Galo para o Grupo City. A princípio a equipe que ia ficar com ele ia ser o Troyes, né, da França, aí depois foi emprestado pro PSV, agora tá no Girona, e no PSV nem teve grandes chances, e todas as metas de contrato que a gente tem hoje para falar do Savinho em relação aos outros 6 milhões que poderiam virar pro Galo, né, de 6,5 milhões poderia virar uma transação de 12 milhões de euros, que seria bastante interessante, tá? A maioria está atrelada de fato a partidas aí jogando pelo Troyes, que é um clube muito pequeno do futebol francês, tipo top 10 da França mais ou menos, né, que já é uma liga bastante fraca. Então acredito que o Atlético deve ter bastante dificuldade para ganhar essas metas do Savinho aí, mas o fato é que ele tá encantando os europeus, né? E o diretor, inclusive, de futebol do Girona, o Kiki Carcel, falou o seguinte: é um jogador diferenciado no 1 contra 1. Estava em nosso radar e tínhamos muito claro que ia nos ajudar. Tem um talento descomunal que vamos desfrutar. Então o diretor aí do Girona se rendeu ao talento descomunal, segundo ele, do Savinho, ex-Galo, né, que tá brilhando de fato, e é impressionante, né, como que saiu do Atlético aqui, teve um ano de experiência na Europa, já começa a desempenhar, já começa a despontar um bom futebol. Algumas pessoas me perguntaram até: você acha que se o Savinho tivesse aqui, ele seria titular do Galo? Não sei, acho que não, inclusive. Acho que não, porque outro ponto que é interessante, o técnico do Girona, o Savinho aqui, ele era um ponta-direita, canhoto, então ele cortava pra dentro pra finalizar, pra poder armar suas jogadas, fez até um golaço contra o Independiente Del Valle na Libertadores. Lá ele virou ponta-esquerda. Então ele é um jogador canhoto que joga pela esquerda. E assim, tem jogado por dentro, tem feito grandes partidas realmente, e só resta ao atleticano nesse momento lamentar a saída dessa grande joia por um valor que não foi tão alto assim. Torcedor, quero saber também a sua opinião sobre o Savinho, né? Você acha que ele jogaria aqui, seria titular do Galo hoje? E esse valor de 6,5 milhões de euros, foi justo, foi baixo, foi alto? Deixa aqui nos comentários. Destaque da Série B na equipe do Guarani, o jogador Bruninho pertence ao Atlético e eu perguntei dentro do Atlético sobre uma possibilidade desse jogador retornar ao elenco em 2024, fazer parte dos planos do Galo já na SAF em 2024. E já vou te dar essa informação, só queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, sobe o like aí, você que tá assistindo ao vivo no nosso chat, deixa comentário nesse chat aí, quero saber a sua opinião, mas deixa o like, vamos bater 500 likes nesse vídeo, conto com a sua ajuda, tá bom? Bom, falando então sobre o Bruninho tem 8 gols e 2 assistências pelo Guarani na Série B, né, vem sendo um dos destaques do Bugre aí, inclusive marcou um golaço de voleio na última partida do Guarani. Perguntei dentro do Atlético a uma fonte se há a possibilidade desse jogador voltar ao clube, haja vista que é uma posição que o Galo precisa pelo menos para compor elenco. Hoje só tem pelas pontas ali o Paulinho e o Pavon, né? O jovem Alisson também aparece ali, mas não é uma opção tão utilizada assim, tão confiável ainda, pelo menos pelo Filipão. Então a pessoa me falou o seguinte: muito difícil que retorne ao Galo em 2024, mas vamos aguardar o final da temporada. Então assim, não fechou as portas, não descartou completamente essa volta do Bruninho, né, que pra mim poderia ser interessante. Na época que ele jogou no Galo, ele jogou até bem, mas ele tinha uma dupla ali com o Marquinhos, né, pra quem não lembra, Marquinhos tá lá no futebol do leste europeu, e tinha um time ali que tinha de Santo, né, tinha uns caras meio assim, né, então talvez num time mais encorpado, mais interessante, possa ser uma peça que venha a ajudar, um jogador rápido, tem boa finalização, tem um bom drible também, né, então quem sabe poderia ser um jogador interessante. Mas sendo sincero com você, pelo que eu senti dessa apuração, dessa pessoa que eu conversei, eu acho que não volta ao Atlético, parece até que tem já uma negociação para que o Guarani compre o passe do Bruninho e permaneça lá em Campinas por mais tempo. E aí, você que acompanha o futebol nacional, tá acompanhando a Série B, lembra do Bruninho, filho daquele Bruno de 99, né? O Bruno, lateral direito. Pois é, o Bruninho pertence ao Galo, tem um contrato até o final de 2024 e eu quero saber sua opinião. Gostaria da volta do Bruninho para 2024? Bom, e para finalizar aqui, algumas pessoas me perguntaram sobre a possibilidade de Everton Ribeiro ser um jogador que o Atlético monitora para 2024, né? Eu apurei também dentro do Atlético, me falaram que não é o perfil de contratação nesse momento, é um jogador que já teve a sua melhor fase, o Galo não quer um jogador que tá ali, digamos, como um estorvo, né? Um jogador que chegaria como um refúgio
de um outro clube, o Galo quer jogadores ali que de fato possam acrescentar, possam ter entrega, então de fato, neste momento, tá? Pelo que eu apurei, Everton Ribeiro não faz parte do Galo para 2024. Torcedor, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, tamo junto demais. Hoje à noite tem mais conteúdo aqui no Bica Galo, vou ficando por aqui. Eu sou Marco Geves e eu fui.